O universo Absolute da DC chegou chutando porta, isso não é novidade para ninguém. De um lado a gente tem o Batman marombeiro CLT, do outro o Superman exilado. Mas existe uma pérola que merece demais a sua atenção. Estamos falando de Absolute Mulher Maravilha. Esqueça a Ilha Paraíso e as Amazonas estruturadas como unidade. Aqui a gente vai ter uma Mulher Maravilha, uma Diana isolada que cresceu no Hades. Sim, o inferno da mitologia grega. Antes de começar, eu quero deixar só um aviso sobre a estrutura desse episódio, tá? Eu vou fazer um primeiro bloco dando a premissa, explicando a premissa da personagem, sem spoiler, justamente para contemplar a galera que ainda não pegou o material, não leu, só para atiçar e explicar como funciona essa nova leitura da personagem. Depois eu vou para um segundo bloco, onde eu vou passar por toda a primeira edição da Panini, e um terceiro bloco onde eu vou passar por toda a segunda edição da Panini com seus devidos spoilers. Eu vou falando dos eventos, dos acontecimentos de cada história, beleza? Só pra galera, obviamente, se você não leu a segunda, você vai do vídeo dessa premissa e do primeiro bloco falando da primeira edição e você para de assistir quando eu entrar na segunda. Fechado? Nessa realidade aqui, Zeus tirou como castigo das Amazonas a Diana e entregou para Circe, que estava isolada e aprisionada no Hades. A Diana aqui, a gente não sabe o porquê, o que as Amazonas fizeram para serem castigadas a esse ponto. Claramente isso vai ser explorado futuramente, mas no final das contas, Circe, sua principal vilã na linha tradicional, é quem cuida dela como mãe adotiva e ensina para ela a magia oriunda do Hades. Obviamente, a gente tem que destacar a questão visual, né? Os traços estão muito bonitos. É aquele traço muito estilizado que a gente só vai ver ou em quadrinhos independentes ou quadrinho europeu, né? Olha esses traços aqui, principalmente essa passagem de tempo que a gente vai acompanhando a Diana crescer, toda feita como se fosse um storyboard, né? Esses traços, esses quadros bem horizontais, contando justamente dela se tornando, passando de criança para uma jovem adulta. E o traço é muito heavy metal, né? Muito mais sujo e obviamente o que conversa muito com a origem dela vinda do Hades. E quanto ao tom dessa obra aqui, quem espera uma Diana trevosa, Ed, respondona, assim, não vai encontrar aqui, tá? A questão é que ela é realmente, essa questão dela ser uma heroína nata, né? Ela é uma heroína no sentido mitológico da palavra, como Perseus, sabe? E a questão dela ter crescido na escuridão do Hades torna ela, essa questão do contraste do heroísmo, de luz de esperança, muito mais intenso. O contraste é muito mais óbvio e muito bem trabalhado nela. Ela é como se fosse um avatar da esperança no meio de tanta escuridão. E para finalizar esse bloco, a quem Mulher Maravilha Absolute vai agradar? Vai agradar toda uma geração que está buscando uma história sem cronologia pesada, uma história dinâmica, uma geração que cresceu jogando God of War. Você lendo esse material aqui lembra muito de God of War, inclusive com luta com chefões de fase, né? É aquela coisa de escalar o inimigo, né? Para derrotá-lo, para utilizar todo o seu arsenal, todos os seus poderes disponíveis, aquela coisa de gastar mana. Todas essas paradas são bem exploradas aqui, vai agradar esse tipo de galera. A galera também que vem oriunda das leituras de mangás também vai pegar elementos bem familiares aqui, ou seja, fica a recomendação. E agora, como eu falei no início, a gente vai entrar no segundo bloco, onde eu vou pegar a primeira edição aqui e passar página por página, contando a história e dando spoilers dessa edição. Bora lá. Então é isso, nesse bloco aqui a gente vai explorar todos os acontecimentos da edição 1 de Absolute Mulher Maravilha. Lembrando que a edição 1 nacional traz as edições 1 e 2 americanas. A gente começa com Gateway City, apresentada aqui. Gateway em português é portal, né? E é justamente, a gente não sabe porquê, a gente não sabe se isso vai ser explorado futuramente, porque essa cidade se tornou um nexo e literalmente um portal para essas entidades que estão surgindo, que são justamente entidades que a Mulher Maravilha vai debater aqui, vai confrontar aqui em ondas. E essa primeira onda traz esses augúrios, são essas criaturas aqui menores que estão invadindo o planeta Terra, a gente ainda não sabe porquê.
E aqui a Diana é apresentada nesse traje que remete muito mais à questão do herói grego. O artista simplesmente abandonou a questão do maiô, né, da linha tradicional, contemplando a personagem com essa armadura completa, que nos remete mais àquela coisa espartana e mais do herói grego, que eu achei bem interessante. E ela usando todo o seu arsenal à disposição aqui, inclusive artefatos mágicos e a própria magia do Hades que ela aprendeu com a Circe. Aqui ela realmente faz o primeiro ritual arcano dela para justamente usar essa rajada aqui que causa essa destruição em massa nas criaturas, né? Esse título aqui eu acho bem impactante, um impacto bem visual aqui, porque me remete sempre Invencível, né? Quando às vezes o protagonista fala o nome dele, corta, vem aquele pum, aquele chapadão assim. Eu acho interessante, causa bastante impacto mesmo. E aqui a gente corta para o passado, primeiro flashback com a Circe abandonada ali no Hades e sendo entregue à pequena Diana, né? Olha esse traço aqui, eu acho bem bonito, remete muito àquelas ilustrações gregas clássicas, né? Aquelas coisas, né, pintadas nos vasos, nas paredes, né? E é justamente ela conhecendo a criança e tendo a palavra amazona banida da sua fala, da sua boca, né? E isso é bem importante para o desenvolvimento da Diana, como a gente vai ver mais para frente. E ela é até retratada a palavra meio que censurada, né? Essa palavra foi banida da Circe, ela nunca mais pode pronunciar. E de início ela é bem resistente, ela meio que abandona a criança ali, e vem a primeira criatura aqui do Hades atacá-la. E é quando o próprio bebê se defende, não matando a criatura, e ela é meio que contaminada por essa bondade, né? Essa coisa dela, que ela, tipo, todas as criaturas que se aproximam dela, ela encontra uma maneira de contornar e até domesticar a criatura quando possível. E a Circe realmente é impactada pelo gesto da pequena Amazona. E aqui a gente tem esse quadro muito da narrativa europeia, que eu curti bastante, tá? Esses longos quadros horizontais, que é muito do quadrinho independente, né? A gente não vê muita coisa. Olha esse traço belíssimo. E é justamente nesse momento que a gente vê o crescimento da Diana, passando da infância aqui para uma adolescência, e da adolescência até ela se tornar uma jovem adulta nessa sequência a seguir aqui. E naquela sequência também ela vai aprimorando sua magia, né? Ela vai aprendendo a magia do Hades com a sua mãe adotiva. E aqui a gente tem o primeiro confronto com esse boss aqui. É muito chefe de fase isso aqui. E ela usa todo o arsenal que está à disposição dela, e mesmo assim ela apanha bastante. Então é um primeiro desafio bem grandioso para ela ali. E é nesse momento que ela lembra da conversa da mãe dela justamente sobre a palavra Amazona, que ela, mesmo desconhecendo a palavra, essa palavra pulsa no interior dela, ela não aguenta e acaba soltando. E é justamente o que a Circe mostra para ela, que quando ela pronunciar a palavra, ela vai conseguir puxar forças de seu interior para confrontar o medo e trazer mais esperança. E é justamente o que ela faz aqui. Ela pronuncia a palavra, aquela aprendendo a palavra com a mãe, e ela ganhando novas forças, puxando o laço para derrotar a criatura. E a gente passa para o volume 2 aqui. Como a gente sabe, até na questão arcana da coisa, as palavras têm muito poder, né? E é justamente quando ela pronuncia a palavra Amazona, é que ela ganha novo fôlego para derrotar a criatura. E aqui também é apresentado o laço Nêmesis. Esse laço mágico dela aqui causa dano proporcional ao sofrimento que o oponente causou no passado. Ou seja, quanto pior o inimigo mais maligno for, mais dano ele sofre, mais castigo ele sofre pelo artefato. Aí a criatura começa a sofrer, toma muito dano aqui, e ela negocia com ela. Se eu solto você, se você for embora junto com toda essa leva de inimigos. E é justamente o que a criatura acaba fazendo. E aqui a gente é apresentado o Steve Trevor, que surge aqui da neblina de batalha, e a gente vai ver justamente um flashback de como foi que eles se conheceram. E foi justamente aqui na praia, né? Isso aqui é até um clichê da mitologia da personagem. Ela resgata ele e leva para a mãe para curá-lo, né? De início, a mãe fica meio irritada com ela, porque trouxe um humano para ali, mas ela é novamente contaminada pela compaixão que a última Amazona, apresenta, né? Tem uns layouts bem trabalhados aqui, e nesse momento é desenvolvido justamente esse laço
empático entre os dois personagens, né? Eles, eles vão aprendendo a se conhecer aqui e falar da origem de cada um deles. De início eu tinha achado que a presença do Steve Trevor nessa versão aqui, eu acho que não seria necessário, mas eles trabalham de maneira tão competente aqui o roteiro, que eu acho que é interessante, que enriquece a questão do amor da personagem pela humanidade. E isso vai ser bem valioso para o desenvolvimento dela. E aqui também eu achei interessante porque ela está confrontando o exército, né? O exército está irritado com ela porque ela não obedeceu às normas e procedimentos dos militares, a questão de hierarquia. E ela tá tipo, cara, eu estou além disso. É como se como a polícia abordasse Perseus, né? Ele tá muito além disso. Ele não obedece a fronteiras demarcadas. Ele não obedece a leis da sociedade, né? Ele tem que fazer o bem puro, é, sem medir burocracias. Ele está além das burocracias, né? E é engraçado em contraste, quem está lendo a saga da Mulher Maravilha vai ver a Diana lá justamente tendo que combater burocracias da sociedade, porque ela quer ser aceita e ela tem que até fake news ela sofre uma batalha midiática que ela tem que vencer, tem que limpar a imagem dela. Aqui ela está totalmente acima disso, né? Ela é simplesmente a última Amazona, ela é uma heroína grega no meio de mortais. E isso é bem trabalhado aqui, tá? É que ela explica que o Pégaso dela, de fato, é o Pégaso original da mitologia. Ele só foi revivido com magia no Hades, e por isso ele é o que restou do Pégaso, digamos assim. E no final das contas, ela sente a presença da criatura colossal chamada Tetracida. E esse aqui é o chefão definitivo, pelo menos desse primeiro arco aqui, que ela vai ter que combater no próximo volume. É justamente esse o gancho. E aí a gente vai partir. Se você não leu o segundo volume, separa o vídeo aqui. Vamos entrar agora na análise do segundo volume de Absolute Mulher Maravilha. E seguindo então com Absolute Mulher Maravilha número 2. Vamos nessa. Tem capas alternativas belíssimas aqui também. E de cara, somos apresentados a Bárbara Minerva. Quem conhece essa personagem da linha tradicional sabe que ela é a Mulher Leopardo, uma antagonista também bem reconhecida da Diana. Só que aqui realmente a abordagem dela vai ser outra coisa, tá? Já adianto isso. Fica esse mistério. Então aqui em seguida a gente vai ver a Diana explicando para os militares o que é o Tetracida. Obviamente explicando isso pra gente. Aqui a gente tem essa belíssima gravura aqui de literalmente um vaso grego contando a mitologia por trás da criatura, né? E como ela age. A Diana explica aqui. Tetra, né, de 4, Sida de assassino, e a criatura ataca o medo, primeiro a morte do medo, morte da mente, morte do corpo e a morte da alma. Aí eles até olham essa morte do medo como assim? Ela explica que se uma criatura sofre a morte do medo, ela é simplesmente atraída pela criatura com uma frequência que ela emite, né? É atraída por ela. Enfim, a Diana pega todo o seu arsenal aqui para justamente atrasar a criatura. É isso que ela vem fazer aqui. E nesse último confronto aqui, o Tetracida agarra o braço dela, que vai ser desenvolvido mais para frente. Novamente a tela de impacto aqui com o nome. A gente tem mais um flashback aqui mostrando, desenvolvendo ainda mais o relacionamento do Steve Trevor lá no passado, o tempo que ele passou no Hades com a Diana. E aqui a gente vai ter um pouco também dela vendo o que a Diana pode fazer para levar o Steve Trevor de volta para a Terra, né? Basicamente revivê-lo naquele plano. E a Diana pega um grimório da mãe, e é justamente aqui a palavra-chave é sacrifício. E ela aborda a mãe, a mãe fica temerosa por ela, né? Sobre esse sacrifício. Só que ela percebe que o amor que ela sente, a compaixão que ela sente pelo Trevor, que é justamente esse link dela com a humanidade, né, é muito forte, muito intenso, e que provavelmente a Diana vai até as últimas consequências. E é justamente isso que ela faz aqui. Ela acorda a Circe no meio da noite, explicando que ela estava pronta para o sacrifício, e o que é justamente na forma do braço de guerreira dela, decepado aqui, e é justamente o ritual que ela termina levando Steve Trevor de volta para a Terra. E é justamente nesse ponto que a gente vê o Tetracida desativando essa magia, absorvendo essa magia dela, anulando a magia que compunha o braço de guerreira dela. E ela tem que substituir temporariamente por um braço mecânico.
E é nesse momento justamente que o Steve Trevor percebe, é bem triste aqui, qual foi o sacrifício definitivo dela, né? O que deixa essa figura de herói trágica grega muito mais interessante para a personagem. E aqui nessa cena que é justamente ela encontrando, se esbarrando com a Bárbara, né? A gente ainda não sabe qual vai ser a participação dela, eventualmente, mas ela, alguma coisa engatilhou memórias que transcendem o multiverso, né? Que justamente ela fala a palavra Mulher Maravilha para Diana. E essa palavra fica na cabeça da Diana, né? Lembrando que palavras no mundo arcano têm poder. E é justamente isso que a gente vai ver bem desenvolvido aqui. E a gente vai avançando aqui, justamente a Diana percebe que o Tetracida está avançando cada vez mais, e ela sabe que a próxima arma da criatura vai ser aquela emissão de medo. E a gente sabe, aqui tem um debate bem interessante, a gente sabe que a mídia trabalha muito numa frequência de medo para a população, e a Diana vai justamente aqui combater esse tipo de frequência. Ela pede para gravarem, para os dois repórteres gravarem uma mensagem positiva, de esperança, e que para as pessoas ficarem em casa, que ela vai emitir uma mensagem e emitir uma magia para ensurdecer as pessoas e elas ficarem imunes ao próximo ataque do Tetracida. E é justamente isso que ela faz aqui, ela emite para a população inteira essa barreira protetora, né? Avançando aqui, a gente vai ser apresentado para essas duas personagens aqui, que ela vai ser uma detetive particular que vai ajudar a Diana em investigações futuras, né? E ela tem essa irmã, que é uma apotecária, ou seja, ela mexe com ervas, mexe com algumas poções e tal. E o Steve Trevor leva a Diana para lá, justamente para Diana coletar os últimos ingredientes, é isso que mostra aqui, para ela restaurar o braço dela para enfrentar uma última vez o Tetracida. E aqui tem um bom desenvolvimento de personagem. Ela começa seu ritual aqui. Aqui a gente tem um último flashback da Circe, realmente ela recebendo essa mensagem de Hecate e explicando por que ela foi banida ali. Talvez seja um teste que ela tem que passar e que Diana faça parte, obviamente, desse teste de perdão para com Zeus. E é justamente ela tendo essa percepção maior das coisas nesse momento aqui. Aqui Diana com o braço restaurado, né? E vai para o último confronto, que ela percebe que o Tetracida está avançando ainda mais, está destruindo já a cidade, e ela vai para o confronto derradeiro. No último efeito aqui de magia, ela usa duas armas principais aqui contra a criatura. A espada de Atena e essa granada aqui que emite um grito de derrota, né? É como se fosse, extrapolando aqui, se ela fosse derrotada pelo Tetracida, o que ele escutaria, né? E é justamente isso que atrai ele de volta para o mar. Essa coisa de pare, por favor, não sei o quê. O herói falhando, né? É isso que ele mais deseja. E é isso que atrai ele aqui de volta para o mar. E ela utiliza essa espada que daria inveja ao Guts de Berserker para justamente usar o golpe derradeiro na criatura, que basicamente corta ela ao meio. Essa cena aqui é bem massa véi, bem impactante. E a edição encerra apresentando Veronica Cale, essa personagem criada pelo Greg Rucka. Quem está lendo a saga da Mulher Maravilha já sabe que ela fazia aquele terror midiático com a Mulher Maravilha, né? Seja publicando livro, fake news e tal. Enfim, aqui a gente está num contexto de Casa Branca, né? Ela é uma figura de poder aqui, e imagina com esse nível de influência a dor de cabeça que ela pode causar a personagem. Isso encerra o volume 2. Estamos aí junto aí com vocês, aguardando o volume 3, lançado pela Panini, beleza? Então é isso, galera. Absolute Mulher Maravilha. Para mim, impacta com o Absolute Batman. Passa um pouquinho ali, o Absolute Superman fica um pouco abaixo, mas não sei, é questão de gosto mesmo. Mas esse impacto visual e narrativo, para mim, está impressionante, esses dois títulos em especial. Mas diz aí vocês, o que vocês estão acompanhando da linha Absolute? Curtiram Mulher Maravilha, essa versão aqui? Deixe nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até!